Glória a Deus. Lição 12. O pastor Fernando ficou com a missão de falar de inferno semana passada, né? Aí o pastor Anderson vamos falar mais de algo mais legal, né? Mais interessante. Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, venhamos agora à Tua presença, para a gente te agradecer por mais um dia estarmos na Tua casa, te pedindo perdão pelos nossos pecados, aquilo que pensamos ou fizemos que não te agradamos nessa semana, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a caminhar na Tua presença, no Teu Santo Espírito, que essa manhã, Pai, seja manhã especial na Tua casa, Pai, aprendendo mais de Ti. Que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, Pai, nos ajudando, Pai, a compreender, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai, que compreendamos, Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração, Pai, do escritor dessa aula, Deus. Que seja uma manhã e um dia, Pai, na Tua presença, Senhor. Abençoa cada aula, cada professor, cada aluno que ainda está a caminho, Pai. Guarda, cuida, livra de todo mal, Pai, que seja, Deus, uma manhã, Pai, que possamos sentir a Tua presença, ser avivados por Ti, Pai, transformados por Ti, Pai, sairmos daqui, Pai, ó Deus, ainda mais conscientes, Pai, dessa esperança que nos move, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome, nós oramos e Te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Lição 12, então, a bendita esperança, a marca do cristão. Aumenta um pouquinho, Gessé, por favor. O texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Amém? Então, essa esperança sobre a qual nós vivemos e vamos aprender ainda um pouco mais nessa manhã, é a esperança que move as nossas vidas, né, que motiva as nossas vidas a seguir firme na caminhada cristã. Vamos lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu procedimento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, não, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém?
Então é um resumo maravilhoso aí de como as pessoas têm que se comportar, como um cristão deve se comportar, para que essa bendita esperança no final seja realizada e manifesta em nossas vidas. O apóstolo Paulo, guiado por Deus, escreve a Tito uma carta virtuosa, instruindo-o sobre o que ele precisava saber para seguir sua jornada ministerial. Paulo fortalece a fé e a esperança de Tito, lembrando-o de que ele nunca estaria sozinho nesta caminhada, desde que permanecesse firme na presença de Deus, no chamado e na promessa de que Jesus recompensará todo sacrifício e obediência à sua vontade. Essa recompensa não se limita ao tempo presente, mas será plenamente manifestada na glória futura. Então, Paulo ele fortalece a vida do pastor Tito, que era um jovem adulto, para que pudesse seguir na sua caminhada, no seu chamado, né, ser fortalecido para que ele continuasse na perseverança daquilo que Paulo instruiu, o ensinou e o moldou. E no final, isso é o que nos move, né? Isso é o que nos leva a entender que Deus tem um manual de fé e obras para nossas vidas, para que, em seguindo, nós consigamos alcançar aquilo que Deus sonhou desde sempre para a raça humana, né? Deus sempre sonhou um relacionamento eterno com o homem, mesmo que Adão tivesse quebrado no paraíso. E Jesus veio para resgatar esse elo e para que a vontade original de Deus fosse manifesta e fosse um dia realizada por essa bendita esperança da volta de Jesus. Nesta passagem que lemos, Paulo ensina que uma vida piedosa e com domínio próprio é benéfica, independente da nossa idade ou posição social. Isso é importante tanto para nossas relações familiares quanto para nosso testemunho cristão. Então, Paulo ele vem falando nesse capítulo 2 sobre, primeiro ele vai falar sobre os homens idosos, sobre as mulheres idosas, sobre as moças, sobre as recém-casadas, no caso, os moços. Então, ele vem trazendo para todas as idades e posições sociais. Depois ele vem falar sobre para os servos, né? Então, para independente da posição social, da idade, Deus tem um proceder esperado para cada pessoa. Ele espera de nós características e qualidades que Paulo simplifica aqui e resume muito bem nessa carta. Continuando, isso nos apresenta um desafio elevado, impossível de ser superado sem a ajuda de Deus. Contudo, Deus nos capacita para o tempo presente e nos dá esperança para o futuro. Ele nos redimiu e purificou, tornando-nos seus filhos. E não há nada mais valioso e duradouro no universo do que essa verdade. No momento que Jesus nos conquistou, né, que acreditamos e professamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E não há nenhum presente mais duradouro no universo do que ser filho de Deus, porque é o único presente eterno, né? Então Deus quer conservar essa eternidade de sermos chamados filhos dele, e esse é o grande resumo do que é a bendita esperança, do que é a marca do cristão. Agora vamos lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8, o capítulo mais lido da história da igreja. Nenhum capítulo foi tão lido na história como Romanos capítulo 8. Vamos lá no versículo 12 ao 25, depois do 28 ao 30. Pastor Fernando. Romanos capítulo 8, versículo 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez
atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se não vê, que se não é esperança, que se vê não é esperança, pois se alguém o vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, é interessante como Paulo escreve aos Romanos no verbo, no tempo passado, né? A conjunção passada. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus será sempre que nós recebamos, dado a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação, essa é a vontade de Deus que nós temos que viver, nós temos que buscar viver. Então, qualquer dificuldade, qualquer falta de conseguirmos conquistar essa realidade, não é culpa de Deus, né? É justamente aquilo que é dito lá no versículo 13. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, a responsabilidade de alcançarmos o plano de Deus, já escrito, determinado, e através do seu Filho, né, realizado e possível, a responsabilidade é nossa, né? Então, esse é o grande mistério daquilo que é ser cristão, né? Ao conseguir alcançar a vontade de Deus de maneira eterna, né? E é essa esperança, a esperança que não se vê, né, é a que nos move em nossas vidas. E é sobre isso que vai ser basicamente a aula, essa esperança de um dia vermos como Ele é, né? O Espírito Santo nos leva a confiar que, sem dúvida, somos herdeiros e privilegiados por poder chamar Deus de Pai Nosso e por recebermos a glória eterna ao fim do sofrimento presente. Então, Paulo escreve de maneira maravilhosa no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, isso é uma certeza. Então, as lutas, as dificuldades, as tentações são certezas em nossas vidas que provam o quanto nós estamos preparados para alcançar aquilo para o qual Deus nos predestinou, aquilo para o qual Deus nos chamou. E não há comparação, né? Espero, ao final da aula, mostrar um vídeo aqui, né? Muito interessante. E precisamos entender que a eternidade é algo incomparável. Então, as maiores belezas, as maiores riquezas, tudo que é mais belo e precioso nesta terra não é comparável
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O caminho para a glória, contudo, não é fácil, pois implica a rejeição diária dos nossos pecados pessoais. Quando o julgamento de Deus nos assusta, o Espírito nos assegura de que Deus nos ama em Cristo Jesus, enquanto a vida é esperança, né? Enquanto respiramos, a esperança de que podemos caminhar para a eternidade. O julgamento de Deus não pode nos amedrontar, né? Nós precisamos ter segurança em o que Deus é para as nossas vidas, no Pai amoroso que Ele é. Nós precisamos ter esperança que nós conseguiremos resistir ao pecado, resistir ao diabo, e que nós conseguiremos alcançar essa eternidade. O cristão não vive com medo de seu Senhor, mas o teme em amor e obediência à sua santa palavra. Então, o cristão com medo é porque ele sabe que tem coisas que precisam ser ajustadas na sua vida, né? Parafusos, né, precisam ser apertados na sua vida. Então, o cristão não pode viver com medo. Ele tem que viver com o temor do Senhor, que deriva do que é o amor e a obediência à sua palavra, que é a sua santa palavra, as sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada. É o Espírito Santo que ministra em nossos corações, dando-nos esperança em meio às dificuldades, lutas e aflições. Ele nos socorre em nossas fraquezas, assegurando que todas as coisas contribuem para cumprir os propósitos eternos de Deus em nossas vidas. Quando nossa esperança em Deus se enfraquece, facilmente sucumbimos à impaciência nos momentos de angústia. Nesse momento, o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza, garantindo o imutável amor de Deus. Então, o que está ao nosso alcance, temos que fazer. O que não está ao nosso alcance, muitas das vezes, vem sim as angústias, as aflições, né, os temores da vida. Isso não está, muitas vezes, ao nosso alcance de impedir. O que não está ao nosso alcance, Jesus fala, troca o jugo comigo, né? Leva o meu fardo que ele é leve. Então, é isso que é ser cristão, é isso que é viver uma vida com Deus. É termos esse entendimento de que o Espírito Santo está o tempo todo conosco, vive em nós e nos assiste nas nossas dificuldades e fraquezas. Amém, irmãos? Vamos agora louvar um pouco ao Senhor. 2 louvores aí, um mais conhecido, recente, outro mais antigo. Glória a Deus. Aleluia. Tão desejado aqui, mas nada se comparará
Pro próximo. Nós não Às somos... vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho. Somos cidadãos dos céus, né? Não somos daqui. Glória a Deus. Agora um hino mais tranquilo da harpa cristã. Grande dia em que lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão, cessará no céu o canto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o canto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é o meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o canto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse é o dia que aguardamos, o dia eterno. Estou continuando aqui, irmãos, ainda na introdução, expectativa da lição, ainda não na revista, tá? A esperança cristã é o elemento da fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Salvador. Ela aponta para um futuro em que o desfecho divino se revelará fielmente. Essa esperança traz uma perspectiva de vigilância para não sermos apanhados de surpresa e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de alegria e consolo diante de todo o sofrimento que padecemos nesse mundo. Finalmente, essa esperança é a âncora da nossa alma. Ela nos traz firmeza e solidez em tempos de grandes incertezas. E sobre este será a lição de hoje. Objetivos da lição: mostrar o alvo da esperança cristã. Segundo, explicitar a doutrina da esperança cristã. Em terceiro, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Motivação: é impressionante como a esperança cristã fez com que a primeira geração de cristãos que sofreu grandes aflições, injúrias, tribulações, expoliação de bens e muitos outros prejuízos por causa da sua fidelidade ao Senhor, não perdeu a capacidade de se alegrar e regozijar-se em Cristo. Qual era a causa disso? Porque eles tinham nos céus uma possessão melhor e permanente. Vamos lá em Hebreus capítulo 10. Esse era o sentimento da igreja primitiva, que sofreu perseguições tremendas, né, que estão registradas na sua palavra, na palavra do Senhor. E o que movia esses homens a continuarem, a perseverar, independente das circunstâncias, é muito bem registrado aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 34
ao 39. Diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos ler junto esse último versículo? Lindo, né? No 3, 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Glória a Deus. A esperança cristã, aplicação aqui, último ponto da introdução que eu fiz aqui. A esperança cristã é um antídoto do céu para nos motivar a perseverar na fé em Cristo, em meio às aflições do tempo presente. Por isso, a história dos crentes da igreja primitiva precisa nos estimular a não nos desesperarmos com a perseguição espiritual e física, porque temos uma morada muito superior à desta terra. Amém, irmãos? Então é essa a esperança, essa é a palavra que Deus tem para nós essa manhã. Vamos agora para a introdução, agora sim na revista. Introdução da aula. Glória a Deus. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do nosso Senhor Jesus. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, uma das bases dessa esperança é que Deus ressuscitou Jesus Cristo, né? E tem o mesmo poder de fazer assim com as nossas vidas. Ele já nos regerou, né? O que é algo maravilhoso, né? E interessante como está escrito aqui, né? Com a sua muita misericórdia. Então, não foi pouca misericórdia que Deus teve pela nossa vida, não. Foi muita misericórdia para nos regenerar para essa viva esperança. Amém? Agora, tópico 1. Para onde aponta a esperança do cristão? Ponto 1. A esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Vamos lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 24.
Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Então, Deus, através do apóstolo Paulo, ele vem realmente trazendo de maneira ainda mais didática a palavra esperança, né? Nós vamos ver aqui na sequência da aula o quanto o apóstolo ele conseguiu traduzir em palavras aquilo que Deus fez em ações através de Jesus Cristo. E isso fica guardado para nossas vidas, né? Essas informações preciosas, né? Cristo em vós, né? Cristo está conosco, irmãos, até o final. Ele há de cumprir a sua promessa. Precisamos entender como funciona nosso cérebro e nosso corpo e alinhar as motivações de nossa história com os sonhos e planos de Deus para as nossas vidas. Então, aqui há algo muito interessante, porque muitas das vezes nós precisamos entender como é que funciona aquilo que Deus criou. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro fomos criados todos perfeitamente por Deus. E o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa vida funciona de uma maneira muito especial por motivações. Então, existe algo chamado dopamina, né, que nosso cérebro produz, e é isso que nos leva a vivermos, a termos o desejo de viver, a termos a vontade de acordar, de viver, de fazer as coisas, de resistir ao mal, né, de realizar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Isso não é um jogo de interesse com Deus. Então, precisamos ter isso muito bem claro, né? Isso não é algo que magoa o coração de Deus, sermos motivados por algo maior. O que nos espera a eternidade é isso que tem que estar muito bem claro. Por isso que precisamos de entender muito bem o que é a eternidade, né? O que é o corpo glorificado, o que é o céu, o que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos enxergar, nós não temos a noção, porque a própria palavra de Deus diz que nunca penetrou no coração do homem, mas sabemos que é algo grandioso, maravilhoso e eterno, né? Então, esse entendimento de eternidade precisa ser constante. Nós precisamos buscá-lo em nossas vidas para que esse seja o combustível da nossa vida. Essa seja a motivação da nossa vida. Porque se a gente achar que por nós mesmos nós conseguiremos fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, estaremos nos limitando e limitando aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, né? Então, a capacitação vem de Deus, não vem de nós mesmos, né? A motivação é a motivação explicitada por Deus, né? O que Deus quer para a minha vida é isso que eu tenho que buscar, né? Então, isso é algo que começa a trazermos esse entendimento muito bem claro que os homens que a Bíblia nos apresenta e homens que marcaram a história da igreja, desde o momento que a Bíblia foi encerrada, esses grandes homens, eles entenderam isso. Olha, eu tenho uma motivação maior, eu tenho algo maior para conquistar. A minha vida não se limita a essa terra, eu não sou cidadão daqui, eu sou cidadão dos céus. E é isso que eu preciso buscar, é isso que eu quero buscar. E o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Viver aquilo que Deus quer para a minha vida, né? Viver, conhecer os planos de Deus, buscar os sonhos de Deus, os planos de Deus para a minha vida e buscar realizá-los, né? Essa tem que ser a grande motivação da nossa vida, da nossa caminhada. E muitas das vezes a gente também precisa ter um entendimento mais abrangente, porque não é só na igreja, não é só aquilo que fazemos na igreja que conta, né? Quando Paulo escreve a Tito, ele fala, quanto aos servos, obedeçam ao seu Senhor, não sejam respondões, né? Sejam obedientes. Então, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, nossos relacionamentos pessoais, relacionamento com vizinhança, com familiares, tudo isso conta. Tudo isso Deus está observando se nós estamos tendo um proceder cristão. Amém, irmãos? Então, precisamos ter esse entendimento do que é
do que é fazer a vontade de Deus 24 horas do nosso dia. Até porque até dormir é vontade de Deus, tá, irmão? Se ele estabeleceu ali que precisamos dormir, é porque a vontade de Deus foi isso que ele estabeleceu para o nosso corpo. Amém? Precisamos só que Michele, a gente ora, né? Quando oramos juntos, né? Vou falar a verdade, né, irmão? Nem todo dia um casal consegue orar juntos, felizmente. Eu e Michele temos essa falta aí de vez em quando de não conseguir orar. Mas quando oramos, uma das coisas que nós oramos é que, Senhor, coloca os teus sonhos no nosso sono, né? Que não sonhamos, que não tenhamos pesadelo, que não tenhamos sonhos que não sejam os teus, né? Então, que possamos sonhar aquilo que o Senhor deseja que nós sonhemos. Amém? Então, até no sono, Deus está presente ali, né? E quer se manifestar em nossas vidas. Amém? Então, vamos agora ao ponto 2, do tópico 1. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Né? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, onde fala sobre o capítulo do amor, né? Está ali, né? Fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior destes. Então, a esperança está sempre presente ali nas cartas do apóstolo Paulo, que Deus o instruiu, o guiou a escrever. Vamos mostrar aquele slide, Rogério? Para termos um resumo aí dessas esperanças, para não precisar os irmãos irem passagem a passagem, preparei aqui um slide simples para podermos ler juntos. Vai ter um modo apresentação aí. Amém. Acho que pode ter ficado pequeno, mas eu vou ler. A esperança das cartas do apóstolo Paulo. Então, trazer aqui 5, né? 5 ou 6 ali, porque tem 2 que estão juntos. A esperança da justiça, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 5. A esperança do evangelho, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Então, existe uma esperança que está reservada para nós, né? Nos céus, do qual nós temos ouvido aí pela palavra da verdade do evangelho. Da ressurreição dos mortos e do arrebatamento, aquele texto bastante conhecido, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos a vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o nosso Senhor descerá do céu como alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A esperança da vocação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória
da sua herança nos santos, Efésios 1, 18, da vida eterna, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 7. Então, se esperança está tão presente, né, nas cartas, na palavra do Senhor, nas cartas do apóstolo, é porque é uma palavra que temos que cuidar com carinho, né? Manter viva essa esperança, entendermos cada um desses aspectos aí da esperança sobre o qual Deus nos chamou, né, nos vocacionou para sermos seus filhos. Amém, irmãos? Então, essa é a grande palavra, esse é o grande mistério aí que temos nessa aula, de entendermos ainda mais daquilo que é a bendita esperança, né? E termos ela de maneira consciente em nossas vidas. Graças a Deus fazemos parte de um ministério que prega a palavra, né? Que tem um zelo pela palavra, nós temos consciência, né? Só estamos sendo relembrados, né? E precisamos ser, né? Porque muitas das vezes as circunstâncias da vida, né? Os aspectos da vida, as aflições, as lutas, algumas vezes nos fazem esquecer, né, em algum momento, daquilo que fomos chamados, né? Por que fomos chamados, daquilo que Deus nos espera de nós. Então, é importante sermos relembrados para termos fortalecida a nossa fé. Amém? Ponto 3 do primeiro tópico, o último ponto do primeiro tópico. Quem é o autor dessa esperança, no final das contas, né? É o nosso Deus, né? Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Então, esse é o grande motivo que a igreja nunca sucumbiu, né, às dificuldades que se apresentaram. Esse é o grande motivo porque o evangelho resistiu aí 2000 anos e continua resistindo e só cresce, né? Cada ano cresce o número de cristãos, de pessoas que se dizem evangélicos. Não podemos julgar o proceder de cada um, precisamos cuidar do nosso, né? E crer que Deus está no controle da vida de cada um e está cuidando, o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um. Então, esse é o grande motivador, essa esperança que norteou ali toda a história da igreja, porque a igreja sempre foi perseguida, né? Toda a história da igreja de Cristo sempre foi de perseguição, mais ou menos, mais concentrado, menos concentrado, mais presente em alguns lugares, não tantos em outros, né? Mas em algum momento sempre houveram cristãos, em todos os momentos desses 2000 anos, sempre houveram cristãos morrendo por causa do evangelho, né? Sejam por ditadores cruéis, sejam por revoluções, sejam por ideologias. Então sempre houveram homens e mulheres sendo perseguidos por causa do evangelho de Cristo. Precisamos aproveitar ainda a liberdade que temos nesse país e realmente nos fazer aí, realmente presentes e atuantes nessa nação, irmãos, porque realmente o futuro aí não parece nada muito interessante, né? Oramos, né? Buscamos que Deus tenha misericórdia, oramos pelos nossos, né, líderes, né? Mas não está fácil, não. Realmente Deus tem uma grande provação aí para a igreja brasileira e precisamos estar preparados para isso. O grande segredo da vida cristã é reduzirmos o nosso espaço em nós mesmos e permitirmos o crescimento de Deus. Então, não é um grande segredo, né?
Desde João Batista ele fala, né, que ele cresça e eu diminua. Então, no final das contas, esse é a grande chave da vida cristã, é realmente entendermos aqui que o Espírito Santo precisa trabalhar em nossas vidas e precisamos permitir, né? Quando começamos a travar, começamos a achar que somos maiores do que somos, na realidade, ou que devemos ser, esse é o grande limitador daquilo que Deus pode realizar em nossas vidas, né? Então, realmente, entender que eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para que eu amanhã seja melhor do que hoje e hoje eu seja melhor do que ontem, é o grande segredo, aí, é o grande mistério da vida cristã. E é isso que muitos caem, né? Porque aí entra a soberba, né? Entra a falta de humildade, né? A modéstia fica à parte, né? Que é alguns estava comentando o pessoal do trabalho, abrindo parênteses, né? O brasileiro tem algumas expressões maravilhosas, né? Ele fala modéstia à parte para falar algo que é soberbo, né? Tipo assim, modéstia à parte. Eu não tenho nada contra, mas aí fala alguma coisa contra, né? Então, o brasileiro tem algumas coisas realmente que são maravilhosas, assim, algumas expressões que não dá nem para traduzir em outra língua, né? Algo realmente sensacional. Mas é isso, né? Precisamos não colocar a modéstia à parte, né? Sermos modestos, humildes, para que Deus possa continuar trabalhando na nossa vida. O cristão não é capaz, ele é capacitado pelo Espírito de Deus. Então, a capacidade nunca vem de nós mesmos, né? Eu não sou capaz de estar aqui. Foi Deus que tem me capacitado e tem me dado graça para estar ministrando aqui. E cada um no seu ministério, no seu chamado, é a mesma coisa. Creia, acredite que você não é capaz, né? Enquanto você tiver essa certeza, essa confiança, essa convicção no seu coração, você vai estar no caminho certo, né? É Deus quem nos capacita. Amém, irmãos? Tópico 2. Então, ali a sinopse 1, né? A esperança cristã que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Ponto 1, a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início do Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como o fio condutor das sagradas Escrituras. Então, Jesus está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, irmãos? Sabemos disso. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, 7 vai contar uma batalha que acontecerá no céu. E essa batalha só será possível, né, porque ainda vai acontecer, porque Jesus ressuscitou, tomou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás, e é o nome sobre todo nome. Então, essa batalha é contada aqui em Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, hoje, o diabo ainda tem
os seus anjos tem um lugar no céu e nos acusa de dia e de noite diante de Deus, mas um dia ele será expulso, né? Segundo os teólogos e estudiosos dos últimos dias, essa luta acontecerá na metade dos 7 anos da grande tribulação, mais ou menos no terceiro ano, no quarto ano, né, que é 3 anos e meio. Então, nesse momento que o diabo foi expulso, seus anjos forem expulsos do céu, aí realmente ele vai incorporar no anticristo, né? E aí vão ser os últimos 3 anos e meio aí, que realmente são anos aí de grande dificuldade. E não queremos vivê-los, né? Queremos ser arrebatados, queremos sair dessa confusão que vai acontecer na grande tribulação. Então, Jesus, ele, a partir até a sua vinda à Terra, ele era uma grande promessa, né? Ele era o Messias aguardado para que pudesse restabelecer a aliança de Deus com a humanidade. E Jesus já veio, né? Jesus morreu por nós, Jesus foi ao inferno, tomou a chave das mãos da morte do diabo, ele pelejou no céu pelas nossas vidas e conquistou aquilo que Deus nos informa que ele é, né? O nome sobre todo nome, né? Então não há nome maior, não há nome acima de Jesus. Todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? E isso é a garantia de que o diabo é derrotado, está sentenciado, já está julgado, irmãos. E isso é o que precisa também estar em nossa mente, nosso coração, de que as coisas desse mundo, que se pode conquistar nesse mundo, são todas passageiras, né? A gente está com algumas dificuldades, e todos têm, dificuldades na família, né? De pessoas que estão com a fé um pouco mais abalada, né? Todos aqui já passaram por isso, né? E um dos que estão com essa dificuldade falou que está no discurso de que o ímpio prospera, né? Mas, pô, que adianta ficar obedecendo a Deus? O ímpio que prospera? Mas o diabo dá, ele tem capacidade de dar, né? Mas o que ele cobra no final, né? Então, não podemos olhar para a prosperidade do ímpio, né? Lá em Salmos, qual é o 73, né? Oi? 103. Exatamente, fala sobre isso. Então, 7:3, né? Exatamente isso. Então, não podemos trocar aquilo que é possível receber nesse mundo, né? Conquistar nesse mundo, pelo aquilo que é eterno, né? Então, exatamente isso, que os irmãos vamos ter esse entendimento, né? De realmente buscar em Deus aquilo que é o que Deus quer para a minha vida, né? A prosperidade do ímpio não pode nos guiar, né? Olha lá, o Rogério colocou lá, Rogério. Salmo 73, do 12 ao 14. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí, continuando, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente... até o próximo versículo. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, não podemos atinar, né, para aquilo que Deus permite com que as pessoas ímpias vivem, porque a nossa esperança não está nessa terra, né? E é isso que precisa guiar a nossa vida. Nossa esperança está nos céus. Não é pelo que se vê, né? Quando Paulo explica sobre esperança, ele fala: o que se vê não é esperança. Esperança é o que se não vê, né? Então é isso, irmãos. Por isso que a esperança não pode estar nessa terra, porque nessa terra a gente consegue. Com ciência dos olhos, né? É verdade. Então é isso, irmãos, assim, que possamos ter essa convicção em nossas vidas que a nossa esperança não é observável, né?
Nossa esperança está em nossos corações, na nossa mente, no entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Continuando para o ponto 2, do tópico 2. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nesse aspecto, que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor de seu povo. Vamos lá em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Amém. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a esperança ela vem, assim como a fé, né, vem pela palavra de Deus, né, vem pelas Escrituras, vem pelo entendimento do que Deus é, do entendimento do santo, da sabedoria que vem do alto, né? Essa é a esperança que nos capacita, que nos ajuda a continuar a caminhar em nossa jornada cristã. A Bíblia não pode ser tida como um livro amedrontador ao crente. A Escritura deve nos prover ensino, repreensão, correção e instrução para a justiça eterna. Ou seja, é o nosso manual de fé e conduta, e não nossa temerosa sentença. Se estamos com dúvidas e receios sobre a nossa vocação e salvação, é porque sabemos que alguns ajustes devem ser feitos em nossa vida presente para não colocarmos em risco o futuro glorioso. Então, a leitura bíblica não pode nos assustar. Quando essa leitura bíblica nos assusta, é um sinal de que alguma coisa precisa ser ajustada em nossas vidas para que possamos ter a confiança que Deus diz que devemos ter, né? Devemos ser um povo confiante, né? Um povo alegre, um povo feliz, um povo que resplandece a glória de Deus, né? Que é sal e luz nessa terra, né? Então, se a Bíblia nos assusta, se a Bíblia nos amedronta a sua leitura, é porque nós sabemos em nosso íntimo e precisamos permitir com que o Espírito Santo trabalhe, que algumas coisas precisam ser ajustadas, né? Precisam ser colocadas em ordem na nossa história para que a gente não coloque em risco aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Então, os ajustes são feitos no presente para que o futuro seja glorioso. Amém, irmãos? Então, que possamos ter essa confiança, essa convicção, né? Realmente nos colocarmos diante de Deus de maneira a buscar a sua misericórdia, o seu perdão e vivermos um novo e vivo caminho a cada dia, né? Deus tem sempre um novo e vivo caminho para nós. Deus tem sempre os ajustes que Ele deseja que façamos. Ele tem um manual para realizarmos, né? Nós nunca estamos sozinhos nessa caminhada, nessa jornada. O manual está aqui, né? O manual está disponível, graças a Deus, nesse país. Nós conseguimos ler e precisamos mergulhar nesse manual realmente para buscar agir conforme a vontade de Deus. Amém? Ponto 3, último ponto aí do tópico 2. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição de que dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança.
de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, Deus faz promessas para a nossa vida e as cumpre, né? Nós temos vivido promessas de Deus em nossas vidas, né? Então, precisamos resgatar essas promessas para que tenhamos a confiança na promessa maior, né? Então, Deus faz hoje promessas para a nossa vida, Deus as cumpre, né? Deus traz realmente esperança e realiza em nosso tempo presente para que a nossa fé na promessa maior não seja abalada, né? Seja constante, seja firme. Então, aquilo que Deus demonstra para nós nessa terra é uma porção daquilo que Ele está preparando para aqueles que o amam, irmãos. Então, precisamos resgatar a memória, o que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus já fez em nossas vidas, porque esse é o mesmo Deus que está preparando algo muito maior para a nossa história, né? Então, a esperança é por isso, é porque nós esperamos realmente que um dia seremos ressuscitados, aqueles que estiverem mortos, né, em Cristo, no momento do arrebatamento, ou que seremos transformados para encontrar com o nosso Senhor nos ares e vermos como Ele é, né? Então, que possamos ter, realmente buscar a Deus, buscar em Deus essa fé, essa instrução, né, essa condição de guardarmos a fé até o final, né? A fé e a esperança, né? A fé de que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Salvador, a fé de que Deus é Deus, de que não há outro, né? E a esperança de que seremos glorificados com Ele, né? Viveremos eternamente na eternidade nos céus com o nosso Deus. Então, sinopse 2, a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Agora vamos para o último tópico da lição. A esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como a âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Vamos lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6. Quando a nossa alma se agita, né? Deus traz a palavra de que aquietai-vos, né? Sabeis que eu sou Deus, né? Então, que possamos nos aquietar nessa manhã, termos uma manhã aí de sairmos daqui com a quietude do Espírito Santo, com alegria, com consolo. Hebreus 6, versículo 17 até o 20. Vamos lá. Olha que coisa interessante, como se encaixa naquilo que Jesus falou aos seus discípulos, depois vamos ler também. Então diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, que juramento foi esse que foi feito? Vamos lá em João capítulo 14. Evangelho segundo João capítulo 14. Versículo 1.
João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus nos prometeu aos seus discípulos preparação de morada, né? Preparação de lugar. Então, quando Deus promete, Deus cumpre, né? Então, é essa certeza que precisa permear em nossos corações, porque muitas são as promessas de Deus, né? E todas têm em Cristo o seu sim e o seu amém, irmãos. Então, que possamos acreditar nesse sim, no amém e nas promessas que Deus tem feito. E a promessa maior, né? A esperança da nossa vida, a esperança de vermos como Ele é, de vivermos eternamente com Ele. Nós não temos noção do que é eternidade, né? A eternidade é algo... acho que vai dar tempo de mostrar um vídeo, né? É um vídeo que, basicamente, espero que a gente comece a ter algum nível de noção do que Deus é capaz de estar preparando para as nossas vidas, tá? Nunca teremos, né, certeza, nunca teremos noção, porque a Bíblia diz que realmente não vai penetrar no coração do homem até que ele viva, mas a gente tem algum nível de comparação aí para poder apresentar, pelo menos uma comparação, e a gente multiplicar isso por várias vezes, tá? Vamos lá. Agora para o ponto 2, por que a esperança do crente é a melhor? Por que a nossa esperança é a melhor? Por que devemos viver essa verdade, falar dessa verdade, né? Ministrar, pregar aos quatro cantos dessa terra que essa é a esperança, essa é a melhor esperança. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Então, aquilo que comentamos, a Ana Cristina, a diaconisa Ana Cristina trouxe, né? Se eu estou vendo, se eu posso perceber, se eu posso desejar, isso não é esperança, irmãos. Então, o ímpio, o que ele espera, o que ele quer alcançar nesse mundo, não é esperança. Porque ele sabe, ele vê, ele acompanha, ele inveja, né? Então, isso não é esperança. É isso, assim, eu posso ter expectativas, até nessa terra, mas a esperança, a real esperança, a esperança verdadeira só em Cristo. Porque a real esperança é a que se não vê, né? É a que realmente é a esperança das nossas vidas, né? A motivação da nossa alma. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda a esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o ponto 3 da continuidade. Mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja.
Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Vamos lá em 1 João capítulo 3. Eles viviam naquela época com a esperança de serem arrebatados, né, irmãos? Quanto mais nós hoje, né? Sabemos aí que estamos nos últimos dias, pelo aquilo que está acontecendo, se apresentando nesse mundo. Aquilo que a gente pode olhar para a palavra de Deus e ver acontecendo, quanto mais nós, né, devemos estar com essa prontidão de a qualquer momento viver o extraordinário de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Então ainda não se manifestou, mas a esperança é que manifestará, né? E seremos semelhantes a Ele, né? O chamaremos de irmão, né? É algo maravilhoso. Chamar Jesus Cristo de irmão, já podemos chamar, né? Pela fé, mas estaremos com Ele, né? É algo maravilhoso. E precisamos entender de eternidade. Eternidade é vida, né? Eternidade é comunhão com irmãos de todos os séculos, de todos os milênios. Eternidade é adoração constante a Deus, né? Então, a eternidade, o que Deus tem preparado, não pode ser comparado com essa terra. Por quê? Porque, vamos passar o vídeo aí, Rogério? O que Deus preparou nessa terra, Ele preparou em poucos dias. Então, tudo de mais maravilhoso que podemos olhar para esse planeta e falar assim, que coisa esplendorosa. Deus fez em poucos dias. Imagine algo que Deus está construindo, né? Que Deus preparou desde a fundação do mundo de maneira tão sensacional, né? Tão esplendorosa. Então, aqui tem um vídeo, passar ele alguns pode dar play? Acho que não tá na máxima resolução?
Se a nossa esperança estivesse em conhecer esses lugares, já seria já uma grande esperança. Mas isso aí se vê, né? Então não pode ser esperança. Cento e 169 pessoas que estavam vivas para ver as primeiras gotas de chuva no final de abril estavam mortas.
Mas é isso, irmão. Se nós achamos isso maravilhoso, né? Que Deus construiu, né? Que Deus montou, que Deus criou em poucos dias, ou que capacitou o ser humano, que no final também, se foi o ser humano que fez, foi Deus também, né? Porque foi a capacidade vem de Deus, né? Então imagine o que Deus tem preparado, né? Para aqueles que o amam. Então realmente é maravilhoso o que pode ser, né? O que deve ser, o que deverá ser, o que viveremos na eternidade. É algo ainda mais esplêndido do que nós vimos aí um pouco nesse vídeo. E não podemos trocar, né? Nada desse mundo, por nada desse mundo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Então essa é a nossa esperança, que possamos manter firme essa esperança, essa convicção de que realmente viveremos eternamente com Deus, veremos como Ele é, aproveitaremos as mansões celestiais, né? Adoraremos eternamente a esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Vamos agora ler a conclusão da lição. Possamos nos motivar a cada dia em permanecermos firmes, fiéis a esse Deus. Lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agradecer pela oportunidade, pastor Joaquim. Obrigado, Rogério. Os